E aí, torcedor tricolor, bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Fala, nação tricolor! Chega mais porque hoje tem notícia daquelas que aquece o coração do torcedor raiz, que acredita na base, que vibra com cada garoto que sobe da nossa gloriosa Cotia. O São Paulo acaba de oficializar a renovação contratual de 3 joias do nosso celeiro. Os laterais direito Igor Felisberto e Mike, além do atacante Paulinho. E olha, meus amigos, quando a diretoria renova com 3 promessas de uma só vez, é sinal de que a safra é boa e que o futuro promete. O torcedor que acompanha a base sabe que esses nomes não são de hoje e vem mostrando personalidade e futebol de gente grande há tempos. Começando por ele, o mais jovem do trio, o promissor Igor Felisberto, de apenas 18 anos. O moleque já é tratado como o principal nome da lateral direita nas categorias de base do tricolor. E agora tem contrato até 31 de março de 2029. Isso mesmo, 2029? O São Paulo se blindando, segurando com unhas e dentes uma joia que já despertava a atenção de fora. Emocionado, o garoto falou da felicidade que está sentindo por renovar e ainda deu aquele recado que todo torcedor gosta de ouvir. Ele sente orgulho de vestir essa camisa pesada. E mais, destacou como está sendo a convivência com os profissionais, onde já está criando casca com os mais experientes. Que moral! E não para por aí. O lateral Mike, que tem 20 anos e já foi até relacionado na vitória contra o Talleres na última terça-feira, também garantiu seu futuro no tricolor até 31 de maio de 2028. E o que dizer das palavras dele? Os jogadores do profissional são como meus pais, brincou o garoto. Isso mostra como o clima dentro do elenco é de união, de acolhimento, de uma verdadeira família. Mike foi campeão da Copinha este ano, ou seja, já sabe o que é. Levantar taça com o manto. É o tipo de jogador que a gente quer ver crescendo e se firmando no elenco principal. Agora, segura mais essa. Paulinho, o centroavante de 20 anos, também renovou. E vem forte, viu? O menino já esteve no banco contra o Talleres e deve ser relacionado de novo para o jogo contra o Bahia, ainda mais com o André Silva suspenso. O novo contrato de Paulinho vai até 31 de dezembro de 2027, mostrando que o clube confia no seu potencial. Em uma declaração bem-humorada, o atacante disse que a Barra Funda está parecendo Cotia. Tamanha é a quantidade de moleques que ele conhece no ambiente profissional. Isso diz muito sobre o trabalho em Cotia, que não para de render frutos. Esse movimento da diretoria de renovar com essas 3 promessas mostra um compromisso claro com o projeto de longo prazo. É dar continuidade à cultura de revelar talentos e mostrar ao mercado que aqui ninguém é pego de surpresa. O que é bom, o São Paulo segura. E como torcedor, é impossível não se empolgar ao imaginar que nos próximos anos esses garotos podem estar protagonizando vitórias, assistências e gols no Morumbi, sendo ovacionados pela arquibancada que tanto sonha com ídolos feitos em casa. Cotia segue sendo o pulmão do São Paulo e a conexão entre base e profissional parece cada vez mais sólida. E se por um lado a gente vibra com essas renovações e sente um gostinho de esperança ao ver nossa base sendo valorizada, por outro, nem tudo são flores quando olhamos para as histórias de outros tricolores que passaram por aqui e sonhavam com finais diferentes. E falando em trajetórias que mexem com o coração da torcida, impossível não lembrar da história de Denilson Show, o moleque de Diadema que encantou o mundo com a camisa do nosso São Paulo e que virou o jogador mais caro do planeta antes dos 20 anos. É uma história que mistura sonho, glória, dor, aprendizado e, para nós torcedores, uma certa frustração. Porque o Denilson é daqueles que carregam o São Paulo na alma, mas que, infelizmente, não teve a despedida que merecia no clube que o revelou. Em um depoimento de cortar o coração, Denilson lembra que tudo o que ele queria, lá no começo, quando pintaram as propostas da Europa, era dar uma casa para o pai e a mãe. Isso diz muito sobre a origem dele, sobre o tipo de sonho que moveu aquele menino ousado. A proposta veio, primeiro do Barcelona, depois do Betis, e o São Paulo vendeu. E ele foi embora, sim, mas levou com ele a alma tricolor. Quem acompanhou
sabe? Era drible, era irreverência, era alegria, mas também foi o início de uma vida que o colocaria diante dos holofotes e dos perigos da fama e do dinheiro. E aí, meu amigo, veio o baque. Denilson admitiu que se deslumbrou, que se perdeu no personagem, que se afastou dos valores que o pai e a mãe ensinaram lá na quebrada. E a bronca que ele levou do pai, aquele "cadê meu filho?", foi mais pesada que qualquer falta em campo. Foi um tapa de realidade. E essa parte mexe com a gente porque mostra que por trás do craque havia um jovem tentando se reencontrar, lutando para não se esquecer de onde veio. É um espelho para tantos outros que surgem em Cotia ou em qualquer canto do Brasil. O talento abre portas, mas o caráter é o que sustenta a caminhada. Mas o que mais machuca o coração do torcedor e do próprio Denilson é a tentativa frustrada de voltar ao São Paulo em 2007. O cara queria só treinar, retomar o ritmo, vestir de novo a camisa que o revelou. E aí, num gesto frio, o então diretor João Paulo de Jesus Lopes negou, disse que não dava no momento. Denilson voltou para casa destruído, teve que contar a recusa aos pais com lágrimas nos olhos, e é aqui que a mágoa nasceu. Ele, que sonhava voltar e se despedir com dignidade, foi rejeitado. E isso, convenhamos, não se faz com quem deu tanto pelo clube. Foi um corte profundo, que até hoje ele não conseguiu cicatrizar completamente. E como a vida é cheia de reviravoltas, quem abriu as portas para ele foi justamente o rival de muro, o Palmeiras. Sim, tricolor o Palmeiras. Foi lá que ele encontrou acolhimento, foi campeão paulista e conseguiu reencontrar sua alegria de jogar futebol. Não por raiva do São Paulo, mas por sobrevivência, por amor ao jogo. E por mais que ele tenha jogado no Verdão, quem conhece a essência do Denilson sabe que o coração dele ainda bate em vermelho, branco e preto. Mas também entende que certas feridas não cicatrizam fácil. E a forma como o São Paulo o tratou naquela volta é sem dúvida uma das maiores mágoas da carreira dele. E, como torcedor, a gente sente também. Porque Denilson não era só um driblador, era uma parte da nossa história. Ver ele relembrando esse episódio com lágrimas nos olhos é como se a gente chorasse junto, porque a memória afetiva do torcedor é feita disso, de amor, de ídolos, de histórias que não terminaram como deveriam. E tudo isso ganha ainda mais peso quando lembramos do que está acontecendo agora, com um outro jogador que veste o nosso manto e se vê no meio de uma tempestade fora das quatro linhas. O volante Bobadilla, que vem sendo peça importante dentro de campo, está envolvido em uma acusação gravíssima de xenofobia durante o jogo contra o Talleres no Morumbis. O caso ganhou repercussão nacional e agora envolve investigação da Polícia Civil. O clube, é claro, está acompanhando tudo de perto. E nós, torcedores, estamos aqui com o sentimento dividido entre a preocupação, a cobrança por verdade e o desejo de que tudo seja resolvido com responsabilidade. O São Paulo, inclusive, já tomou uma medida oficial. Pediu para que o jogador se apresente à DRADES, a Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, depois dos compromissos com a seleção paraguaia pelas eliminatórias da Copa. Isso porque Bobadilla foi convocado para enfrentar Uruguai e Brasil e está fora do país. A diretoria tricolor entrou com um pedido de adiamento do depoimento, que foi aceito, mas a expectativa é que ele preste esclarecimentos no dia 11 de junho. O clube está fornecendo apoio jurídico como deve ser, mas entende a seriedade do caso e a importância da colaboração com as autoridades. A acusação feita por Miguel Navarro, lateral do Talleres, é que Bobadilla o teria chamado de venezuelano morto de fome. A denúncia foi registrada logo após a partida, com testemunhas dando respaldo à fala do jogador argentino. Segundo o delegado do caso, há 2 testemunhas confirmando a versão de Navarro. E agora o inquérito segue para ouvir Bobadilla. Além da análise das imagens solicitadas ao São Paulo, o árbitro do jogo e os policiais presentes também foram ouvidos, mas nada conclusivo ainda foi apresentado. É uma situação que exige cautela, mas também muita seriedade. Como torcedor, a gente sente o peso disso tudo. O São Paulo é um clube que sempre defendeu a diversidade, que abraça jogadores de várias nacionalidades, culturas e origens.
Ver o nome do clube envolvido num episódio desses é algo que entristece e preocupa. Não se trata apenas de um jogador, mas da imagem de uma instituição centenária. E é por isso que nós, da arquibancada, queremos que a verdade venha à tona, seja ela qual for. Se houve mesmo a ofensa, que o jogador responda e o clube tome as medidas necessárias. Se for inocente, que isso seja provado e que ele possa seguir sua carreira limpo. O que mais revolta muitos torcedores é saber que Bobadilla deixou o Morumbi antes de ser abordado pela polícia, o que acaba dando margem para interpretações negativas. Numa hora como essa, o melhor seria ter enfrentado de frente, mostrado disposição em esclarecer os fatos, até para preservar sua própria imagem e a do clube. A ausência no depoimento gera desconfiança, e a gente sabe como esse tipo de coisa é explorado pela mídia, pelos rivais e até mesmo por parte da torcida que já não simpatiza com o atleta. E em meio a tudo isso, o São Paulo segue tentando administrar o caso da melhor forma possível, mas o estrago na confiança já começou a ser feito. E o que preocupa ainda mais é que, independentemente do desfecho jurídico, esse tipo de acusação pode afetar o ambiente interno do clube, o vestiário, a relação entre jogadores e até mesmo o foco do time dentro de campo. A torcida quer saber como fica a cabeça de um elenco que, além da pressão por resultados, agora tem que lidar com esse tipo de polêmica. A gente quer o São Paulo forte, unido, representando com orgulho as cores do clube dentro e fora de campo. Mas para isso é preciso transparência, posicionamento firme e principalmente respeito com todos os envolvidos antes de seguir para a próxima notícia. Nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Torcedor tricolor, segura essa bomba! Em meio a uma das piores fases no departamento médico dos últimos tempos, o São Paulo parece ter encontrado uma solução que pode mudar os rumos da temporada. João Arias. Isso mesmo, o colombiano que encanta no Fluminense é o novo alvo da diretoria são paulina para esta janela de transferências. Fontes internas garantem, o interesse é real e a diretoria já estuda uma proposta concreta pelo camisa 21, ou o torcedor são paulino vem sofrendo com uma sequência interminável de lesões que desfalcam o time em momentos decisivos. Rafinha, Lucas Moura, Wellington Rato, Galopo. A lista é longa e Zubeldia sabe que não pode depender apenas do que tem em mãos. É preciso ousar, reforçar e mirar alto. E é aí que entra João Arias, jogador veloz, inteligente, decisivo e que seria titular em praticamente qualquer time do Brasil. A informação que circula no Morumbi é de que o São Paulo não vai esperar o mercado se agitar. O objetivo é agir rápido, ainda em junho, para tentar convencer o Fluminense a negociar. Arias é considerado peça-chave por Diniz, mas o momento do tricolor carioca não é dos mais estáveis, e uma boa proposta pode balançar as estruturas das Laranjeiras. Nos bastidores, o que se comenta é que o São Paulo está disposto a abrir os cofres, especialmente após a entrada de novos patrocinadores e o aumento na receita com bilheteria. A chegada de um jogador do calibre de Arias seria uma resposta direta às críticas e uma demonstração clara de ambição. É o tipo de contratação que acende a torcida e injeta confiança no elenco? Mais do que uma necessidade técnica, a chegada de João Arias seria um respiro emocional para o torcedor, que acompanha de perto as dificuldades do time em engrenar. O colombiano pode ser o diferencial para um segundo semestre promissor, com o São Paulo ainda vivo nas competições e sonhando alto. A diretoria sabe que não será fácil. A concorrência é forte e o Fluminense, apesar das dificuldades, ainda tem planos para o jogador, mas a confiança é grande nos corredores do Morumbi. Se tudo caminhar como esperado, a torcida são paulina pode, em breve, ver Arias vestindo o manto tricolor. Fica agora a expectativa no ar. Será que vem mesmo? Torcedor, segura o coração e fique ligado, porque o São Paulo promete movimentar essa janela como há muito tempo não se via. E se depender da vontade da diretoria, João Arias é apenas o começo. João Arias é daqueles jogadores que elevam o nível de qualquer time. Com uma leitura de jogo apurada e uma capacidade impressionante de atacar os espaços, o colombiano se destaca não só pela velocidade e habilidade,
mas também pela inteligência tática. Ele é versátil, pode atuar, aberto pelos dois lados, como meia central ou até como um falso 9, dependendo do contexto do jogo. Sua movimentação constante e visão de jogo o tornam uma peça fundamental para desmontar defesas bem postadas. Exatamente o tipo de arma que falta ao São Paulo nos jogos mais amarrados. Além da técnica refinada, Arias carrega consigo uma personalidade forte e vencedora. Dentro de campo, é aguerrido, determinado e não foge de jogo grande. Fora dele, é conhecido por ser um profissional exemplar, comprometido com o grupo e focado nos objetivos coletivos. Em um elenco com muitos jovens e outros atletas voltando de lesão, ele pode se tornar uma liderança natural, alguém que impõe respeito pelo desempenho e pelo comportamento. Zubeldia valoriza esse perfil e Arias se encaixa como uma luva no estilo exigente e intenso do treinador argentino. Outro ponto importante é a sua experiência recente em competições continentais com o Fluminense. Arias já viveu a pressão da Libertadores e foi protagonista em partidas decisivas. Essa bagagem pode ser crucial para o São Paulo em fases agudas de torneios como a Copa do Brasil ou até mesmo no Brasileirão. Ter um jogador que não treme, que pede a bola nos momentos de maior tensão, é exatamente o que faltou em alguns momentos da última temporada, e o colombiano pode preencher esse vazio com autoridade sob o comando de Zubeldia. O São Paulo vem buscando um jogo de imposição com marcação alta, transições rápidas e ocupação agressiva do campo adversário. E Arias, com seu pulmão infinito e leitura de jogo ofensiva e defensiva, é perfeito para esse modelo. Ele tem tudo para se tornar um dos pilares táticos do time, sendo aquele elo entre o meio e o ataque que o tricolor tanto precisa. Se a negociação se concretizar, o torcedor são paulino pode se preparar. O Morumbi vai ganhar um novo protagonista, Jhon. Arias não passou despercebido nas últimas temporadas. Desde 2022, o colombiano tem sido um dos jogadores mais regulares e decisivos do futebol brasileiro. Com a camisa do Fluminense, ele brilhou intensamente na campanha que levou o clube ao título da Libertadores de 2023, sendo protagonista em jogos-chave com assistências milimétricas, arrancadas fulminantes e uma entrega tática que encantou até os rivais. A temporada 22-23 foi o seu cartão de visitas, mas foi em 23-24 que Arias atingiu um novo patamar. Consolidou-se como um dos principais meias atacantes do continente, sendo peça vital na engrenagem de Fernando Diniz. Não era raro vê-lo transformar partidas complicadas em vitórias improváveis. Com dribles objetivos, visão de jogo e capacidade de se reinventar dentro de campo, Arias se tornou o pesadelo de defensores adversários. Foram dezenas de participações em gols somadas nas duas temporadas, entre assistências, gols e pré-assistências. Além dos números, seu desempenho chamava a atenção pela maturidade. Não se escondia, chamava a responsabilidade e era sempre o primeiro a pressionar na recomposição. A torcida do Fluminense o adotou como símbolo de raça e talento. Verdadeiro motor do time, é justamente esse pacote completo que o São Paulo deseja trazer para o Morumbi. A possível chegada de Arias ao tricolor paulista traria não só qualidade técnica, mas também liderança em campo e capacidade de desequilibrar jogos travados, um problema recorrente no elenco atual. A intensidade do colombiano casa perfeitamente com o estilo proposto por Zubeldia, que busca um time vibrante, ofensivo e com alto nível de competitividade. Arias tem tudo para ser o coração pulsante desse projeto, colocando sua experiência a serviço de um elenco que carece de protagonismo na última faixa do campo. Para o torcedor são paulino, a simples possibilidade de ver Jhon Arias com a camisa tricolor já provoca arrepios. Ele não é apenas um reforço de peso, é a promessa de um São Paulo mais agressivo, mais criativo e mais decisivo. A história escrita no Rio pode estar prestes a ganhar um novo e emocionante capítulo no Morumbi. E se o desfecho for o que a torcida espera, Arias pode muito bem se tornar um dos nomes mais celebrados da nova era tricolor. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo
informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo!